Olá! Imagina que eu te propusesse o seguinte desafio: que você criasse um poema cujo tema fosse uma tesoura, uma borracha ou até mesmo um lápis. Parece estranho para você, mas deixa eu te falar. Lá no final do século XIX, um movimento chamado parnasianismo provocou ali na literatura brasileira justamente essa proposta. A proposta da arte pela arte, da forma pela forma. A forma como principal locomotiva para a criação artística em detrimento do conteúdo. O que é que isso significa? Significa que para esse movimento literário, a arte poética deve prezar o estilo, a forma, as regras, a estilística e não o conteúdo. Eram objetivos, racionalistas e prezavam naturalmente pelo primor da escrita. Assim, ao escrever um poema sobre uma borracha, se você fizesse a seleção correta dos vocabulários, você seria capaz de produzir uma obra-prima. Bastava que fizesse as escolhas corretas. Imagine, objeto que apaga os nossos erros. Reflexivo, né? Mas a proposta não era reflexão, não. Era impressionar mesmo. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Deus que a suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas pomada. Parece estranho isso aqui, não é? É que o parnasianismo gostava muito de utilizar uma figura de sintaxe chamada hipérbato. O hipérbato caracteriza-se pela inversão sintática das estruturas oracionais, intencionalmente. Assim, as orações não seguem uma ordem direta, mas uma ordem inversa, podendo o complemento verbal vir antes do verbo, o verbo antes do sujeito, o adjunto adnominal antes do núcleo nominal. O hipérbato é uma inversão sintática intencional. Obviamente, ela é possível até o limite da compreensão. Mas por que os parnasianos prezavam tanto o hipérbato? Os parnasianos, eles eram preciosistas. Grave bem essa palavra, preciosista. E o que é alguém preciosista? Alguém que prima pela minúcia, alguém que prima pelos detalhes, pelo detalhamento, pelo rebuscamento, pela sofisticação. Então, o hipérbato, essa inversão intencional na estrutura sintática, mostra um domínio da própria língua e do seu mecanismo, de como ela funciona. Por isso, os parnasianos gostavam tanto do hipérbato. Lembrem-se, para os parnasianos, o que interessava era a forma, não o conteúdo, a arte pela arte que vigorou ali no final do século XIX. Ourives, artesão ou vendedor de objetos de ouro, prata, platina, etc. Ourives. O que essa palavra tem a ver com parnasianismo? A resposta é simples. Assim como os ourives transformam material bruto em joias, os parnasianos se consideravam verdadeiros joalheiros, cujo principal material eram as palavras. Assim, comparavam a construção dos seus poemas à elaboração de uma joia feita a partir de material bruto. Parnasianismo tem origem do Parnaso. E o que era o Parnaso? Um lugar mitológico, mítico, que existia lá na cultura clássica e onde os gregos acreditavam que o deus Apolo se reunia para celebrar as artes. Os parnasianos se consideram artistas primorosos e que naturalmente faziam verdadeiras joias preciosas a partir da elaboração de seus poemas e do correto uso de palavras. Por isso, quanto mais rebuscada, rara, sofisticada e menos usual fosse uma palavra,
mais ela se tornava preciosa e interessante para a construção dos poemas parnasianos. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas, não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres, da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus, opulenta e bela, de luxuriantes formas, entrevê-la da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, da cabeça aos pés. Bem, essa descrição no poema Plena Nudez, do Raimundo Correia, traz bons exemplares do projeto estético-ideológico dos parnasianos. A harmonia das formas, tão queridas pelos antigos, pelos clássicos, é uma tentativa dos parnasianos trazerem a mesma proposta para a sua poesia. A harmonia, a elaboração da forma, a constante referência a símbolos mitológicos da cultura greco-latina são muito comuns no projeto literário parnasiano. Mas quais os principais nomes deste projeto? Bem, no Brasil temos uma tríade, a chamada Tríade Parnasiana, que foi composta pelo Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Desses três, Olavo Bilac foi o que mais se destacou, recebendo inclusive o título de O Príncipe dos Poetas. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Bem, calma aí. Isso aqui não é um poema parnasiano. Ao contrário, é uma crítica, uma sátira ao que pretendia a estética parnasiana. Escrito por Manuel Bandeira, o pernambucano Manuel Bandeira, o poema Os Sapos foi declamado em plena Semana de Arte Moderna de 1922, em pleno Teatro Municipal de São Paulo, lotado. A crítica contundente a essa idealização dos parnasianos, toda a preocupação com a forma, com a estética, com a sintaxe, foi duramente criticada pelos modernistas, em especial os modernistas da primeira geração. Adeptos das vanguardas europeias... Eita, essa parte dá para ajeitar? Porque eu fiquei repetindo, né? Então eu vou de novo, vou ver se qualquer coisa. Isso, pega na última frase. Beleza. Adeptos das vanguardas europeias, fortemente influenciados por elas, os modernistas queriam revolucionar a arte brasileira, propor transgressão, subversão, uma expressão que fosse tipicamente reveladora da nossa brasilidade. E acabavam se contrapondo ao que os parnasianos produziam, tão presos à métrica, tão presos à forma, tão presos às rimas, tão presos a estruturas rigorosas de composição de um poema. Os modernistas queriam, sobretudo, liberdade, revolução, uma nova expressão artística brasileira. No final do século XIX, até a Semana de 22, o parnasianismo tinha muito respeito, principalmente entre a elite cultural intelectual brasileira. Se o simbolismo não alcançou no Brasil à época o sucesso que tinha obtido na França, o parnasianismo era a principal referência de um bom fazer poético. Olavo Bilac, que recebeu o título de Príncipe dos Poetas, se tornou aí o grande nome da literatura brasileira. E é dele os seguintes versos. Profissão de fé. Não quero o Zeus capitolino, hercúleo e belo,
talhar no mármore divino com o martelo, que outro, não eu, a pedra corte, para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Bem, são várias as referências à antiguidade clássica. Contudo, a forma que mais fazia sucesso no parnasianismo era o soneto italiano. Os poemas em formato de soneto italiano são os mais usuais no parnasianismo. Vale lembrar que os sonetos italianos, que também podem ser chamados de sonetos petrarquianos ou ainda sonetos clássicos, caracterizam-se por apresentar 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes formadas por 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes formadas por 3 versos. Mas existem outros tipos de soneto? Existem. Um outro tipo de soneto é justamente o chamado soneto inglês, tá? Então, soneto inglês ou soneto shakespeariano é uma outra forma de compor sonetos, mas o italiano é uma forma fixa, 2 quartetos, 2 tercetos, avessos a qualquer forma de subjetivismo, sentimentalismo, tudo aquilo que os românticos adoravam. Os parnasianos prezavam pela objetividade, a racionalidade, por isso mesmo que o conteúdo não os interessava. Contudo, da tríade parnasiana, Raimundo Correia foi aquele que se destacou por ser ali a ovelha negra. Não que tivesse abandonado as características do movimento, mas apresentou algumas temáticas como a brevidade da vida, a morte, angústias, fugindo um pouquinho ali da regra da estética parnasiana. A mulher é um catavento, vai ao vento que soprar, como vai também ao vento turbulento, turbulento e incerto mar. Sopra ao sul a ventoinha, volta asinha para o sul. Vem tafu a cabecinha, voltazinha, voltazinha, é o meu tafu. Raimundo Correia, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, nada disso. Quem escreveu esse poema foi Machado de Assis. Sim, Machado de Assis, o maior nome da prosa realista brasileira, também escreveu alguns poemas parnasianistas. Mas afinal, qual a relação entre o realismo e o parnasianismo? Bem, o realismo foi um movimento que não se consagrou pela produção poética, mas pela produção em prosa, romances, contos, crônicas. Alguns críticos, alguns livros, alguns historiadores tendem a associar o parnasianismo com a poesia do realismo. A verdade é que é perigoso fazer essa associação, porque o realismo tinha uma proposta de desvelar todas as sujeiras, podemos assim dizer, da sociedade burguesa da época. Os parnasianos não estavam preocupados com análise psicológica, os parnasianos não estavam preocupados com contestação dos valores vigentes, por isso é perigoso fazer essa associação direta. Mas também é perigoso negar que há uma influência realista na produção parnasiana. Mas essa influência está no campo da objetividade e da racionalidade. Se os realistas negavam aquele excesso de sentimentalidade e de idealização da realidade que os românticos tanto gostavam, os parnasianos também negavam. Daí a semelhança e daí alguns acabarem atribuindo ao parnasianismo a fama, a alcunha de ser a poesia realista. Mas lembrem-se, é preciso cuidado nessa associação. Gostou desta aula? Curta, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima!